Entrevista. Resiliência e espírito inovador tornam o empreendedor referência no segmento de venda de pipocas. Após 10 anos no Japão, o empreendedor e publicitário Toshio Ito voltou ao Brasil para abrir a Pops Fantasy. A empresa, que começou como um carrinho de pipocas no interior de São Paulo, hoje vende seus produtos para vários estados do Brasil. E é sobre essa história pessoal e profissional que vamos evidenciar e, por que não dizer, inspirar a nossa audiência agora, nessa conversa com ele, com o Toshio Ito, que está em linha conosco. Toshio, bom dia e seja bem-vindo aqui à Rádio CBN Blumenau. Bom dia, Denise. Bom dia também a todos os ouvintes, né? E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo nesse país aqui que é tão desafiador, né, Denise? Verdade. Empreendedorismo e orgulho do que se faz, orgulho do que se entrega, seriedade também, independente do produto que estamos, no caso, colocando à disposição. E nesse caso, né, Toshio, a tua história, ela vem realmente da venda de pipocas, que hoje é inspiração baseada em toda a tua trajetória pessoal e profissional. Exatamente, né? A gente tem, na vida, temos às vezes situações onde precisamos tomar algumas decisões. Nem sempre aquilo que a gente planeja dá certo. Aliás, normalmente, por mais que a gente tente planejar bem, né, sempre acontecem imprevistos. E dessa maneira aconteceu, né? Eu já tinha 36 anos, vou recém-casado, aí de repente alguns projetos que eu imaginava não deram certo e tinha que começar com alguma coisa, então que fosse então com carrinho de pipoca e tudo bem. E foi assim na rua que começamos há 16 anos atrás. E como é que foi essa experiência de empreender justamente nesse segmento de venda de pipocas, Toshio? Primeiramente, né, Denise, eu acredito assim, é uma questão, e empreender também, né, tem tudo muito a ver com a forma com que você enxerga, com que você trabalha também a mente. Não é simples você ter que recomeçar numa certa idade a vida como ambulante, né? Porém, eu acho que quando a gente coloca, né, e no caso, na época, a gente tinha, não só pela condição do momento, né, no momento a condição era ambulante, mas o que eu queria me tornar, né, onde a gente queria chegar. Então, assim, você trabalhar no dia a dia, mas também pensando no objetivo, o que você quer atingir, isso ajudou bastante, né? E também havia uma questão de uma situação de necessidade de empreender daquela forma, mas de oportunidade, né? Porque o mercado de pipocas, ela não evoluía, ela não tinha, assim, inovações, nem no produto em si. A gente sabia que poderia fazer muito por um produto que é muito querido, né? Por pessoas aí do Brasil inteiro. O Brasil é o segundo maior consumidor de pipocas no mundo, né? Então não daria para ser sempre só aquela pipoca salgada, né? Vendida de modo tradicional para micro-ondas. Poderia ser feito muita coisa legal, né? E é o que a gente tentou fazer. E assim, né, Toshio, entender que assim, vender pipoca é tudo igual, ou ali com um carrinho, ou numa banquinha. Não é tudo igual, independente de estar com um carrinho ou com uma banquinha, ou nesse caso já projetando a tua pipoca para outros estados, ela tem um diferencial, tem uma seriedade e tudo isso também envolve muitos desafios. E desafios não faltaram nessa tua vida profissional e pessoal, já que a família também sempre junto contigo, né, Toshio, te apoiando e caminhando lado a lado. Então, né, acho que o primeiro ponto, né, foi a gente tentar vender bem a ideia de onde, assim, da própria vontade nossa de fazer acontecer, né, e trazer pessoas, né, que são da família, as pessoas, eu sei que todo mundo às vezes, né, te espanta, né, com algumas coisas, com o fato de repente, né, naquele momento, né, estar como ambulante, mas eu acho que você no dia a dia trabalhando com seriedade, mostrando que você está fazendo a diferença, aos poucos você mostra que tem algo de diferente no ar, né? E igual na carreira, numa profissão, né, Denise, a pessoa começa, mesmo que seja um estagiário, ela está entrando no emprego, independente de ter diploma disso, daquilo, é a atitude, é o brilho no olhar, é aquela energia, né, que faz com que as pessoas vejam, nossa, essa pessoa tem algo de diferente, né, esse serviço tem algo diferente, esse produto tem algo diferente. Então, dessa maneira, a gente vai conquistando pessoas, a gente vai convencendo pessoas, né, e apoiadores. E, no caso, clientes, obviamente, né? A gente fala de clientes também. Então, você tem que ter acho que quando a gente faz algo que
que mesmo que não seja aquilo que você gostaria, mas aquilo tem algo a ver com algo que você acredita, e no nosso caso, da Pops Fantasy, né? E meu pessoal sempre foi de encantar pessoas, né? De fazer o olho das pessoas brilharem. Então, através desse produto, eu conseguia fazer isso, e de uma certa maneira, acho que essa energia foi gerando a força para a gente superar as dificuldades, porque não é fácil. Você começa pequenininho, começa, né, indo bem, mas de repente você erra, né? O empreendedor vai errar, e quando você erra, você perde dinheiro, você entra em dívida, e aí você tem que começar a aprender e fazer tudo de novo, e leva um tempo, né? Então, assim, mas a gente tem história para contar, né, por outro lado. Com certeza, muitas histórias, e inclusive por isso até que você está conosco hoje aqui, porque a gente sabe que é uma história de superação, de inspiração, e que já foi destacado por vários veículos, entre eles já foi inclusive matéria, por exemplo, do próprio Fantástico, e ali também te inspirando e ao mesmo tempo motivando muitas pessoas a acreditarem nos seus sonhos. Mesmo diante da dificuldade, de repente a própria empresa pode também fechar as portas, mas se persistir, se acreditar e depois voltar por cima, através daqueles erros para se reerguer, com certeza isso lá na frente, os frutos virão, né, Toshio? Teus frutos estão vindo cada vez mais. Sim, exatamente, né? Então, assim, quando aparece no Fantástico, haviam se passado já quase 7 anos, né? E estávamos iniciando o nosso processo de fabricação, ainda realmente, assim, a fábrica, ela tinha algumas panelinhas, né, que a gente fabricava daquela maneira, né, mas já com alguns conceitos que a gente trouxe de inovação, do 5S, por exemplo, né, que é a questão do conceito de qualidade. Então, isso era algo que a gente aprendeu também no Japão, né, trabalhei 10 anos no Japão, então nas fábricas lá a gente aprende muita coisa do que funciona e também do que não funciona, né. Então, acho que naquele momento que a gente estava, mesmo sendo pequeno, eu acho que essa é a questão, né, Denise, o fato de você ser pequeno não significa que você precisa pensar pequeno, ou achar que somente quando você for grande, você vai precisar melhorar processos, vai ter que profissionalizar. Isso é um conceito que a pessoa precisa quebrar, né? O empreendedor que está começando, ele tem que se imaginar que se ele quer ser grande, então ele precisa começar a criar hábitos, né, e processos que os grandes fazem. Então isso era o que eu sempre acreditei, né, enquanto eu pesquisava. Então, de uma certa maneira, acho que isso tudo até encantou, né, quando o Fantástico faz aquela entrevista, por causa disso. Falei, como assim? Né, um pipoqueiro que agora está fabricando e tem um mapa de processos e tem, né, e parece que é tudo tão simples e tudo tão organizado, né? Então, acho que isso vai além do produto, né? Às vezes as pessoas pensam assim, não, eu quero fabricar algo, e pensam em como fazer o melhor produto. E isso é um ponto. Né? Na carreira, às vezes a pessoa pensa assim, olha, eu vou fazer direito e eu vou me dedicar no estudo demasiado disso, mas isso é um ponto. Você tem relacionamento, você tem saber vender, você tem comportamentos, né? Então, assim, é sempre um todo que a gente tem que crescer, e isso leva tempo para ter paciência. Uhum. E assim, divide conosco também, Toshio, quais foram aí as inovações implementadas pela tua empresa para se destacar, por exemplo, em meio à concorrência, e também quais foram aqueles canais, né, canais de venda que vocês exploraram, vêm explorando para impulsionar esse crescimento da sua empresa, a Pops Fantasy? Pois é, né? A primeira etapa, né, de inovação foi quando colocamos as pipocas coloridas, né? Assim, em poucos lugares haviam pipocas vermelhas, que eram feitas antigamente com groselha. Então, de repente, a gente falou assim, se tem uma cor vermelha, por que não fazer com várias cores? Era uma coisa até meio óbvia, né? Mas não existia no país até então. Então, lançamos a pipoca fantasia, que tem várias cores. E naquele momento eu falei, se tem várias cores, pode ter vários sabores. Mas para conseguir criar esses sabores, desenvolver, levaram anos. E depois que foi criada a fórmula, para conseguir colocar no mercado também. Só em 2017 lançamos as primeiras pipocas com cor e sabor de frutas, né? E depois o Fantástico também teve um boom, né, de pipocas gourmet espalhadas pelo Brasil. Depois a gente inovou na embalagem, né? Porque assim, a dificuldade nossa de conseguir fazer o jeito tradicional, de colocar pipocas em saquinhos, porque isso exigiria investimento em máquina, em produção de escala, e você é pequenininho, você está começando passo a passo. Então, quando a gente colocou nos copos, envasados e selados, né, com tampinhas de alumínio, a gente conseguiu dar validade, deixou o produto bonito, né, e a partir dali, com cores e sabores diferentes, então, desde sabores tipo morango, uva,
facilita a logística, né? E a gente agrega valor ao produto. Então, acho que isso, o produto que era considerado sempre um produto de baixo valor, passou a ser enxergado pelas pessoas como de valor agregado. Então, a gente inaugura esse mercado que se tornou bem interessante, né? E dessa forma a gente foi conseguindo abrir. Esses dias, há pouco tempo, eu estive aí no Sul, fazendo visita a alguns parceiros, algumas pessoas, e eu vi o grande potencial que tem o nosso produto, né, também, para poder estar entrando, né, de forma mais forte ainda em toda a sua região. Então, com cores, sabores diferentes, embalagem inovadora, isso é a Pops Fantasy, isso é a Pipoca Fantasia? Exatamente, né? A ideia é realmente levar esse encantamento, não só para crianças, mas para nós, adultos também, né? Que não podemos nunca deixar de perder o brilho no olhar. Então, é com essa missão que a Pops Fantasy surgiu, né? E dessa maneira que a gente tenta levar um pouquinho dessa história de empreendedorismo, de inspiração, né? De falar assim, bora lá, gente, a situação pode não estar tão fácil, mas, né, é possível a gente virar a chave, né? E às vezes, no momento de uma situação mais difícil, como foi a nossa, abre-se um caminho para uma inovação, para uma coisa legal. É um pouquinho disso que eu conto também nas palestras, quando o pessoal me chama. Então, o que a gente aprende, a gente compartilha, né, Denise? Que coisa boa. E assim, né, como é que você enxerga, né, a importância da resiliência e do espírito inovador no contexto do empreendedorismo, isso com base aí em sua própria jornada, como você mesmo mencionou, quando é possível, divide também através das tuas palestras para o grande público? Pois é, né? A resiliência, eu acho que ela é um ponto fundamental, acho que é um dos pontos que a gente mais aborda, né, também nas palestras, mas assim, é importante a gente lembrar que a resiliência, de modo geral, é aquela situação de que você passou por algo, você de repente caiu e você levantou. Mas assim, depois da pandemia a gente falou do novo normal. Eu acho que isso que é interessante a gente entender, né? Que você pode até sair do seu estágio, da sua situação, algo acontece com você que te desvia, mas você nunca vai voltar para o estágio anterior. Você sempre tem que voltar para o estágio superior, né? Então, a resiliência é um conceito mesmo, né? Que a gente aplica não só para o empreendedorismo, né? Mas para a vida nossa, né? Porque problemas vão surgir, como você vai encarar aquilo é importante. Por exemplo, a gente passou, claro, né? Quando erramos, quando abrimos um negócio, uma loja e não deu certo, ficamos uma baita de uma dívida que levou anos para pagar. Apesar da falta do dinheiro, uma coisa, por exemplo, que a minha esposa, né, ela sempre fazia na hora de pagar, era agradecer cada boleto, né? Apesar de você falar assim, como que eu faço para pagar? Mas quando eu pago, eu agradeço, porque alguém, um fornecedor, alguém acreditou na gente. Então, essa forma de você enxergar com gratidão as poucas coisas que você tem, mesmo nos momentos mais difíceis, eu acho que isso também ajudou muito nesse processo de superação, né? A resiliência, ela tem a ver também, te ajuda se você está ligado, fazendo algo que tem a ver com o seu propósito de vida. Em japonês, a gente chama de ikigai, né? Qual o motivo para você viver? Qual o seu propósito? Então, se você empreende com algo que te faz feliz, mesmo no momento mais difícil, que não está entrando tanto dinheiro, né, você consegue ter a motivação para seguir em frente. E depois, como eu digo também nas palestras, é importante você fazer a capacitação, porque não é tudo só motivacional, não é tudo só de ter energia, não, você também tem que reconhecer erros, tem que aprender, tem que acompanhar, né, o seu programa, né, Denise, onde você leva sempre muita informação, você tem que se informar, você tem que se capacitar, reunir com gente boa, positiva, e isso tudo é um processo, né, de crescimento pessoal e que também está, obviamente, ligado ao desenvolvimento, à resiliência, né? Que legal. E assim, em tempos de inteligência artificial, onde muitas pessoas temem realmente por aquele lado mais, digamos assim, seco, não tão humano, envolvendo as máquinas, a gente ouve de você, então, esse propósito de vida, essa capacitação, esse crescimento que vai também de muito, né? De muito cuidado em todo o conhecimento que é colocado em prática ali, mas ao mesmo tempo esse propósito de vida que está cada vez mais presente e é o diferencial quando a gente fala em entregar um produto com qualidade também. A presença humana, o propósito de vida realmente ali se sentindo, sendo entregue e ao mesmo tempo se recebendo por parte do consumidor através de um produto, seja ele aqui uma pipoca que é referência, no caso aqui, a pipoca fantasia, a Pops Fantasy com você, Toshio. Pois é, né? É engraçado, né, Denise, que antigamente eu sempre falava assim, eu não quero ter um negócio próprio, eu quero trabalhar, eu quero ser publicitário e trabalhar numa agência, eu quero trabalhar para alguém.
E no final das contas, acabei empreendendo. E quando eu comecei a empreender, eu falei, a última coisa que eu quero fazer é uma fábrica. Por quê? Porque fábricas parecem que são frias, são máquinas e tal. E no final das contas, eu me tornei empreendedor e com uma fábrica, né? Mas assim, o que eu pude fazer então para não me sentir mal? O que eu não gostava? Aquela coisa cinza, né? Que era a imagem que eu tinha de máquinas e cores. Então eu fui fazer uma fábrica mesmo pequena. Ela tem muitas cores, assim como ambiente com nossos colaboradores, onde a gente tenta ver muito o lado humano, onde a gente tenta enxergar que o crescimento não é só de número, mas ela tem que ser também de cada uma das pessoas que trabalham conosco, é o atendimento humano com cada entregador, cada caminhoneiro que chega aqui para entregar um produto ou pegar um produto, ele tem que ser tão respeitado quanto se fosse um atendimento ao presidente daquela empresa, entende? Então a gente trabalhamos também com venezuelanos aqui, que é uma forma da gente retribuir aquilo que a gente foi para o Japão, eu e minha esposa trabalhamos lá, né? O Japão nos acolheu naquele momento, então hoje eu posso retribuir com isso, com pessoas que estão aqui querendo também trabalhar e recriar a história deles. Então empreender, ele é tanta coisa, né? Ele gera tantas coisas, Denise, que ela deixa de ser somente produto e venda. Ela engloba uma vida, né? E quão rico pode ser sua vida se você souber trabalhar com seu empreendimento valores, né? Que vão além de dinheiro. É isso aí. Toshio, muito obrigada, por estar conosco hoje aqui, dividindo um pouquinho da tua história de vida pessoal e profissional e dando essa aula de empreendedorismo aqui para nossa audiência. Obrigada e um bom dia para você. Muito obrigado para você e para todos que te acompanham aí. Tchau, tchau. Isso aí, Toshio Ito, publicitário, empreendedor, à frente da empresa Pops Fantasy. Resiliência e espírito inovador, tornando ele um empreendedor referência no segmento de venda de pipocas. E essa história de vida, então, pessoal e profissional, sendo compartilhada aqui conosco nessa entrevista na rádio que toca a notícia.